Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, nós estamos aqui para mais um Tesouros do MAB, onde você conhece o acervo do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, que aliás está esperando a sua visita. Você que ainda não veio conhecer a coleção, vem aqui no NASP Campus Engenheiro Coelho. A nossa equipe estará de braços abertos para receber você. Você pode programar a sua visita online através do perfil do MAB e vir aqui para conhecer todo esse acervo, essa riqueza de objetos que ajudam a contar a história da Bíblia Sagrada. E hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre estética, beleza, vaidade, sobre essas coisas assim. Vamos falar um pouquinho sobre como eram os padrões de beleza do passado. Você sabe que a beleza, assim como a noção de feiura, variam de lugar para lugar, de ambiente para ambiente, de época para época, embora que, a rigor, a filosofia tem uma área de estudo chamada estética, que é o treinamento ou a educação para o belo. Porque por mais que existam questões regionais de padronização, de moda, de cultura, existe uma estética que pode ou não ser observada. Então há questões de mau gosto que não são necessariamente uma coisa cultural, são questões de estética. E Deus preza pela beleza, Deus preza pela estética dos seus filhos. Aliás, a feiura é uma consequência do pecado. Aí alguém pode falar, poxa vida, então, mas eu nasci feio, né? Na verdade, muita coisa do mundo não está como Deus desejava. E o mais bonito não é o rosto exterior. Então eu falo para você que talvez está me assistindo e que fala assim, Rodrigo, eu olho no espelho, mas eu não gosto do que vejo. Eu espero que este vídeo de hoje aqui possa mudar os seus conceitos a respeito de si mesmo e daquela beleza ou falta de beleza que você vê refletido quando você olha por um espelho, tá certo? Então, para você que se acha belo ou que se acha feio, preste atenção nessa aula de hoje que você vai entender um pouco disso à luz da Bíblia. Já que eu falei de espelho, já que eu falei dos tempos antigos, vamos falar um pouco dos artefatos. Aqui eu tenho um espelho da época bíblica. Veja bem, um espelho romano. Você pode perguntar, onde é que está o espelho aqui, Rodrigo? No passado, há 2000 anos atrás, isso aqui era um bronze polido. Essa cor esverdeada é uma cor que o bronze vai adquirindo ao longo do tempo. Mas o bronze original era polido e, portanto, ele fazia um reflexo da pessoa. Então imagina que muitas matronas romanas ficaram olhando para esse pedaço de metal enquanto penteavam o cabelo. Eu tenho aqui um outro bronze, também da antiguidade, um pouco mais bem preservado, que esse aqui ainda tem o cabo, tá vendo? Tem o cabo ainda, parece até uma raquete de ping-pong, né? Mas é um espelho da época também, olha, de um lado e de outro. Então, antes do advento do espelho como nós conhecemos, que dá uma nitidez muito grande, as mulheres olhavam para um bronze polido. Assim que era visto o reflexo. Isso é até interessante de se imaginar, não é? Porque, exceto pelo reflexo na água, as pessoas não tinham muita noção de como seria exatamente o seu rosto. Como também, antes da invenção do gravador, as pessoas não tinham a noção correta de como seria a sua voz. Porque o modo como você escuta a sua voz de dentro de si mesmo é diferente do modo como as pessoas escutam a sua voz do lado de fora. Então imagina quantas pessoas que viveram, cresceram e morreram sem saber como era a sua voz ouvida de fora, até a invenção realmente dos métodos de gravação de voz. Com o espelho, a mesma coisa. A menos que a pessoa olhasse para o reflexo numa água ou num bronze polido, as pessoas não saberiam exatamente, para longe de qualquer questionamento, como seria o seu rosto. A não ser, talvez, um imperador romano que tinha o rosto dele imortalizado numa estátua de mármore, que mesmo assim tinha muito Photoshop na época. Isso aqui me lembra até de uma passagem de Paulo relacionada ao amor. Todo mundo conhece esse texto de Paulo. É 1 Coríntios, capítulo 13, onde Paulo fala sobre o amor e tem aquele lindo poema do amor. E depois que ele fala de vários elementos do amor, ele diz assim no 13, verso 1, 1 Coríntios 13, verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura,
depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Olha como ele fala. Quando eu era criança, eu pensava como criança, tinha pensamento de menino. Agora que eu cresci, eu vi que tinha coisas de criança que era uma visão limitada da realidade. Pois hoje, olhando para o novo céu e nova terra, olhando para o futuro, para a eternidade com Cristo, a minha situação é como de uma criança. Eu vejo aquele futuro, mas apenas de modo obscurecido, como se fosse por um espelho. Ora, se o espelho era um latão polido, um bronze polido como esse, faz sentido o que Paulo está falando, porque por mais polido que seja esse instrumento, o meu rosto aqui ficará um pouco desfigurado. Ele não ficará exatamente como eu posso ver num espelho comum do século atual em que estamos vivendo. Realmente, no passado, eles viam a fisionomia de modo distorcida. Paulo dizia, é assim que nós vemos as coisas do céu. Nós não temos ainda a noção daquilo que Deus tem preparado para os seus filhos. Bom, a partir dessa ilustração de Paulo, tomando o espelho, vamos ver algumas coisas que as mulheres tinham no passado. Eu tenho aqui depois, vou mostrar para vocês num outro vídeo, numa outra oportunidade, algumas estatuetas aqui de mulheres romanas e gregas, para que você tenha uma noção como era o cabelo, por exemplo, o corte do cabelo, como eram as arrumações capilares daquele tempo. Mas isso será para uma outra oportunidade. Também tenho estátuas de homens. Aqui eu tenho como se fosse um porta-cosmético. A mulher colocava aqui, nessa parte, como se fosse um creme mesmo, uma maquiagem, alguma coisa assim, e aqui o bronze, onde ela podia se olhar no espelho. Exatamente como esses elementos de armazenar pó compacto, né? Hoje não fala mais pó compacto, isso é da época da minha avó, falava pó de arroz, pó compacto, o blush, onde a mulher pega ali todo aquele blush que ela vai colocar no rosto, ela faz, tira da bolsa, isso aqui, exatamente, ou seja, isso aqui de quase 2000 anos, isso aqui é romano. Ela colocava aqui aquele pó, que era para colocar no próprio rosto, e aqui o espelho, para ela poder examinar e ver que ela estava bonita. Além disso, do período romano, eu tenho também isso aqui, igualmente do período romano, essa peça aqui, nós ainda temos alguma dúvida em relação à exata configuração dela, porque há pelo menos duas possibilidades. Uma delas é que isso aqui seria um lugar para você colocar cosméticos. Você colocava vários cosméticos aqui, misturava nessa parte, daqui você pegava para passar no corpo. Mas existe uma outra finalidade igualmente possível, que esse elemento aqui seria para misturar ungüentos medicinais. Nós vamos falar um dia sobre a medicina nos tempos da Bíblia e eu vou trazer talvez esse objeto de novo, porque muita gente vai esquecer que eu mostrei hoje. Porque ele pode ter essa segunda função de ser um lugar onde você misturava ungüentos para passar numa ferida, uma pomada, alguma coisa assim, ou elementos estéticos aí, maquiagem para a mulher passar no seu rosto. E com relação a nós hoje, o que a Bíblia tem a dizer sobre tudo isso? Bom, eu acho que nós temos que cuidar contra dois extremos. Por um lado, tem o extremo da vaidade, tem o extremo da auto-idolatria, da pessoa que se ama demais. Tem gente que ele não se veste para ficar bem vestido, ele se veste para ostentar. E não é só roupa, não, isso vale para a casa que o sujeito tem, para o carro que ele tem. Veja bem, eu não vejo problema nenhum em você sair bem na vida e conseguir comprar um carro muito bom. Parabéns para você, que assim seja, que você ganhe mais. Mas eu já acho um completo errado a pessoa pegar aquele carro e ficar exibindo na internet, olha o carrão que eu tenho, olha a casa que eu tenho, olha o helicóptero que eu tenho. Eu acho que dá para você mostrar o seu sucesso na vida de uma outra maneira que glorifique mais a Deus do que a si mesmo. Não estou julgando aqui a intenção de ninguém, mas eu acho que realmente, em alguns momentos, a maneira como alguns ostentam aquilo que vestem, aquilo que usam, aquilo que possuem, é uma maneira de idolatrar a si mesmo, não ter sensibilidade com o irmão, é como se estivesse rasgando dinheiro na frente de pobre, ou perdendo completamente o lugar de Deus na sua vida. A Bíblia conta, por exemplo, de um erro
que o rei Ezequias cometeu quando o pessoal da Babilônia foi até Jerusalém, visitar Jerusalém, e ele começou a mostrar para os líderes da Babilônia tudo que Jerusalém tinha, os tesouros, aquela coisa toda, e mostrou para um e mostrou para outro. Ele abriu a porta do cofre para os inimigos, ele abriu a porta do galinheiro para a raposa. Literalmente o que o rei de Judá fez foi chamar as raposas, abrir a porta do galinheiro e mostrar para as raposas quantas galinhas eles tinham. É lógico que a raposa vai voltar. E foi o que aconteceu com a Babilônia. Eles voltaram para tomar aquele tesouro e acabaram destruindo o templo tempos depois. Então, como eu falei, num lado tem o perigo da vaidade, do orgulho, da ostentação. Mas num outro aspecto, num outro espectro, digamos assim, você tem o extremo do não cuidado com o corpo pessoal, da falta de estima própria, da falta de respeito próprio. Achar que você pode vestir qualquer coisa e colocou qualquer coisa no corpo e sair, não é bem assim. Você tem que procurar ter bom gosto, sabe por quê? O corpo que você tem é templo de Deus. Deixe-me ler para vocês duas passagens. Primeiro eu gostaria de ler um texto aqui, conhecidíssimo, de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Olha o que disse Paulo aqui. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Veja, se eu tenho em casa, vou dar um exemplo, se eu ganhei uma caneta Montblanc caríssima, muito cara, alguém me deu essa caneta de presente, eu não vou deixar essa caneta no chão para as crianças ficarem brincando de rabiscar cartolina. Eu não vou deixar essa caneta no chão para o cachorro pegar e começar a roer. Eu não vou jogar essa caneta em qualquer canto, nem vou usar essa caneta Montblanc para anotar qualquer bilhetinho de papel. É uma caneta Montblanc. O preço dela justifica um tratamento diferenciado para ela. Concorda comigo? Então, da mesma maneira, se o nosso corpo foi comprado por um preço muito alto, como diz o apóstolo Paulo, um preço altíssimo, eu diria, então esse corpo também não pode, à semelhança da caneta Montblanc, ser usado de qualquer maneira. Eu tenho que usar com cuidado, com cautela, com precaução, com sentimento de respeito por aquele que comprou meu corpo. Porque o versículo anterior que nós lemos diz que nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em nós. Eu quero ler uma outra passagem análoga a essa, que é o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, onde Jesus diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quando Deus Pai, Deus Filho, e de acordo com o texto de Paulo, Deus o Espírito Santo, as três pessoas da divindade, moram dentro do meu corpo, eu tenho o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, habitando nessa massa corpórea. Isso é muito sério. Como é que você arrumaria a sua casa se o rei da Inglaterra viesse morar ali alguns dias, passar alguns dias aí?
Você ia arrumar tudo, você ia limpar, você ia tirar o brinquedo das crianças da sala, porque o rei está vindo para dormir aqui em casa. Você ia até ceder a sua cama para ele, você ia transformar a sua casa para receber o rei. Ora, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, para receber o Espírito Santo aqui, eu tenho que cuidar desse corpo. Diferente da vaidade, diferente da arrogância própria, existe o bom gosto, o amor por mim mesmo. Eu me amo. Deus morreu por mim na cruz do Calvário, na pessoa do seu Filho. Ele entregou o seu sangue para que eu pudesse ser salvo. Então, eu não sou de pouca valia. Eu custei muito caro. Eu custei o sangue do Filho de Deus. Eu sou uma Mont Blanc. Não sou para ser usado de qualquer maneira. Não vou deixar qualquer um pegar o meu corpo e fazer dele o que quiser. Eu vou me respeitar. Eu vou deixar o meu cabelo sempre penteado, as minhas unhas limpas, o banho tomado, que o meu odor seja sempre um odor que glorifique a Deus, que a forma como eu combino as roupas também glorifiquem a Deus. Porque você sabe, se por um lado a vaidade chama atenção, a falta absoluta de vaidade também chama atenção. Se uma pessoa vestir qualquer tipo de roupa e sair por aí, ele chama atenção tanto quanto aquele que está muito em pecadinho. Porque o pessoal fala assim, nossa, que sujeito de mau gosto. Uma vez, uma senhora que era mãe de um amigo meu, ela já morreu há muitos anos, ela disse que ela recusou a presença de um homem na casa dela, porque o homem era pastor da igreja e foi visitar o seu filho, mas era o novo pastor da igreja. E ela observava que todos os pastores que antes iam visitar o filho dela, ela não era da igreja, iam bem arrumados. Na época, os pastores usavam paletó e gravata. Não estou aqui fazendo defesa da gravata, eu estou falando do bom gosto. Na época, o bom gosto era usar gravata. Gerente de banco usava gravata, advogado só saía engravatado. Então, os pastores também usavam gravata. E ela notou que quando chegou na casa dela, aquele homem mal cheiroso, com a unha suja, com a camisa assim, puindo aqui, sabe? E perguntando, escuta, o fulano de tal está aí? E ela falou assim, o que você quer com meu filho? Ele não está aqui não. E ela até destratou aquele senhor, porque ela pensou que era alguém se passando pelo pastor da igreja, porque os demais que ela tinha conhecido, geralmente eram homens bem vestidos. Olha que interessante, alguém se passando por. E foi até bom dar esse exemplo de um pastor, porque quando fala de modéstia cristã, de asseio de vestimenta, sempre se pensa nas mulheres. Esse é um discurso retrógrado, machista e chauvinista. A modéstia cristã abarca mulheres e homens, tá certo? Os dois são abarcados ali. A maneira decente de se vestir, o bom gosto no se vestir, o asseio diz muito de quem eu sou. Então, por um lado, não é você agora se transformar numa árvore de Natal para chamar a atenção das pessoas, nem, por outro lado, pegar qualquer coisa no guarda-roupa e botar no corpo e sair na rua. Não faça isso. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Procure combinar o guarda-roupa. Se você não tem noções de moda, converse com alguém que tenha. Qual que é o tipo de calça que está usando agora, o tipo de cor, qual a paleta que funciona mais com você. Não é uma vaidade gratuita, é uma maneira de honrar o Espírito Santo que habita em você e o preço que foi pago pelo corpo que você usa. E a partir disso você vai entender, para falar de novo naquilo que eu comecei dizendo, as pessoas que se sentem feias demais, que olham no espelho e não gostam do que vem, na verdade, praticamente não existem pessoas feias, existem pessoas mal cuidadas. Porque eu já vi até pessoas com deformidade no rosto, que quando se vestem bem e arrumam o cabelo, ficam com o rosto bonito, agradável, apesar de ter uma deformidade. Além disso, lembremos que, de acordo com a Bíblia, quando ela fala da história de Davi, Deus não é semelhante aos seres humanos que olham apenas o rosto, porque Deus vê o coração. Eu vou ler essa passagem para vocês, ela está aqui no livro de 1 Samuel. Esse é um texto muito interessante aqui que me chama a atenção. Quando o profeta vai visitar a família de Jessé, pai de Davi, olha o que acontece aqui. Vou ler para vocês.
1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, falando de Saul. Porque o Senhor não vê como o ser humano. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E é interessante. Algumas pessoas que são dotadas dos mais diferentes elementos de beleza, pense, já vi gente, olho azul, forte, loiro, alto, que são os padrões de beleza, né? Bebê Johnson, que o pessoal fala. Mas são tão mal resolvidos, tão de espírito ruim, que você olha, é bonito, mas parece que está faltando alguma coisa. Parece que não cola, são antipáticas, não fazem amizade. Em contrapartida, já encontrei pessoas que não são, assim, constituídas de tanta beleza. Rosto comum, simples, às vezes até com defeito, mas tem um sorriso às vezes tão agradável, um semblante tão confortável, que vale mais ficar olhando para aquela pessoa do que para aquela modelo. Ou seja, aquilo que você é internamente também vai perpassar pela fisionomia do seu rosto. E então? Essa é a beleza que agrada a Deus. E essa beleza também demanda à pessoa cuidar do templo do Espírito Santo. Não com vaidade barata, mas com respeito próprio, porque isso aqui foi comprado por alto preço. Não é para ser jogado de qualquer maneira. Você tem que amar a si mesmo. Jesus mandou amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Se eu não me amo, como vou amar o outro? Você tem que amar a si mesmo. Você tem que tratar o seu corpo. Como um santuário de Deus, que custou um alto preço. E você tem que entender que Deus mora em seu coração. E como disse a frase de uma camiseta que eu li lá nos Estados Unidos, se Jesus habita em seu coração, conte isso para sua cara. Ou seja, você não vai ficar de cara fechada o tempo todo, tá certo? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que Deus abençoe muito sua vida. E antes que eu me esqueça, se você quiser também ter um e-book gratuito de todos esses episódios que eu já fiz aqui do Tesouros do MAB, é simples. Eu vou deixar um link, você pode clicar nesse link e você vai saber como receber gratuitamente aí no seu e-mail um e-book gratuito sobre os Tesouros do MAB. Assim você pode ver novamente muitas coisas que eu falei aqui, inclusive com ilustrações, de uma maneira muito didática. Espero que você aprecie o nosso presente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.